E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos calcular o campo magnético devido a uma corrente elétrica estacionária em um solenoide muito longo. Observe o quadro. Nele eu ilustro um solenoide constituído de N voltas compactas por unidade de comprimento, grandeza representada por Nzinho. Essas voltas compactas estão distribuídas ao longo de um cilindro de raio Rzão, conforme ilustrado no quadro. E no fio se estabelece uma corrente elétrica estacionária de intensidade I. Pela regra da mão direita, nós podemos antecipar que o campo magnético estabelecido está confinado no interior do solenoide, ao longo do seu eixo, representado no quadro pelo eixo Z. E como o solenoide é considerado muito longo, com voltas compactas entre si, nós podemos ainda admitir que o campo magnético no seu interior é uniforme. E para calculá-lo, nós podemos recorrer à lei de Ampère, já que o problema exibe simetria axial ou cilíndrica. Para aplicá-la, vamos admitir a existência de um circuito amperiano fechado C, ou caminho fechado C, orientado no sentido anti-horário, composto pelos lados 1, 2, 3 e 4. Vamos então à aplicação da lei de Ampère. Ela nos diz que a circulação do campo magnético B ao longo de um caminho fechado C é igual a μ0 vezes a intensidade de corrente elétrica envolvida por tal caminho fechado C. Muito bem? Analisando o nosso circuito amperiano fechado, vemos que esse produto escalar se anula nos lados 2 e 4. Vamos entender por quê. O vetor campo magnético está na mesma direção e sentido do eixo Z. E no lado 2, o vetor dl está na horizontal e para a esquerda. Consequentemente, eles formam entre si um ângulo de 90 graus. O mesmo ocorre no lado 4. O vetor B está na mesma direção e sentido do eixo Z e o vetor dl na horizontal e para a direita. Mais uma vez, o ângulo entre esses dois vetores é igual a 90 graus. E como nós sabemos, o produto escalar entre o vetor B e o vetor dl é dado pela intensidade do vetor B vezes o módulo do vetor dl vezes o cosseno de θ, em que θ é o ângulo formado por esses dois vetores. Nos lados 2 e 4, o ângulo θ vale 90 graus. Como o cosseno de 90 graus é igual a zero, isso anula esse produto escalar. Consequentemente, os lados 2 e 4 não contribuem no cálculo a partir da lei de Ampère. Muito bem? Perceba agora o lado 3. O lado 3 está fora do solenoide. Portanto, o campo magnético no lado 3 vale zero. Consequentemente, esse produto escalar se anula mais uma vez. Logo, os lados 2, 3 e 4 não contribuem para o cálculo do campo magnético a partir da lei de Ampère. Resta apenas o lado 1. No lado 1, os dois vetores possuem a mesma direção e sentido. Eu reforço. O vetor B está na mesma direção e sentido do eixo Z e o vetor dl também. Consequentemente, o ângulo formado por esses dois vetores é igual a 0 grau. E como o cosseno de 0 grau é igual a 1, esse produto escalar nos dá simplesmente B vezes dl. Muito bem? Vamos agora levar esse resultado para a lei de Ampère. Sabendo que o campo magnético permanece constante no interior do solenoide, eu já posso retirá-lo da integração. Portanto, eu vou obter B, que multiplica a integral ao longo do caminho 1 de dl. E isso é igual a μ0 vezes o I envolvido. O I, envolvido pelo circuito amperiano fechado C, é justamente N vezes I, pois de forma geral, a corrente elétrica envolvida é N vezes I. Ela passa pelo interior do circuito amperiano N vezes. Muito bem? A integral de dl ao longo do caminho 1 dá justamente a extensão do caminho 1, que é justamente uma extensão L do solenoide. Portanto, nós vamos obter B vezes L, e isso é igual a μ0 vezes N vezes I. Isolando o campo magnético, obtemos, enfim, a sua expressão. O campo magnético B
no interior do solenoide é dado por μ0 vezes o número de voltas compactas por unidade de comprimento vezes I. Substituindo N sobre L por Nzinho, obtemos a expressão desejada. Na notação vetorial, temos que o vetor B possui a sua intensidade na direção z-versor. Só para ressaltar, o campo magnético é nulo na região externa ao solenoide. Muito bem. Observe os resultados obtidos e os cálculos realizados até aqui. Dando sequência, para um solenoide finito, um solenoide real, conforme ilustrado no quadro, nós sabemos que o campo magnético ele escapa não só pelas extremidades, mas também pela superfície lateral. Na superfície lateral, o campo acaba escapando entre os espaços de cada volta que compõe o solenoide. Mesmo assim, o campo magnético na região externa é praticamente desprezível em comparação com o campo magnético que se estabelece em seu interior. Portanto, mesmo sendo um solenoide finito, nós podemos ainda admitir, com muito boa aproximação, que o campo magnético em seu interior é uniforme. Muito bem. Para finalizar, uma observação final. Perceba a seguinte analogia. O solenoide está para a magnetostática, assim como o capacitor plano de placas paralelas está para a eletrostática. Esses dois dispositivos são capazes de gerar campos intensos e uniformes em seu interior. Muito bem. Observe mais uma vez os resultados obtidos, as observações realizadas. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.